Então, galera, o Strongman é o seguinte, o Strongman atualmente ele é conhecido como atletismo de força, tá? Ele é uma modalidade que envolve provas em que você trabalha com cargas muito altas, você faz exercícios de cardio com essas provas, você caminha, você carrega, você tomba, você puxa, você arrasta, né? E é considerado, os atletas que fazem o Strongman são considerados os gladiadores do novo milênio. O treino ele envolve várias facetas. A gente divide o treino em treino cardio, em treino de explosão, em treino de LPO, em treino específico, em treino de recuperação e tudo isso dentro de um ciclo de 10 dias. Não dá pra gente trabalhar com um ciclo de uma semana, né? Então eu faço levantamento olímpico, eu faço trabalhos de musculação para desenvolvimento, para fortalecimento do core, né, da base, o que vai dar estabilidade para o corpo nas provas. Faço trabalho de natação pós-treino para recuperação, que é muito importante, alongamento, porque os treinos são muito extenuantes. Faço trabalho de massagem e tenho treino específico. O treino específico, atualmente, a gente está fazendo 2 vezes por semana. A gente divide, a gente tenta fazer um treino funcional junto com a academia. Colocando, por exemplo, agachamento no dia que faz cangalha, o terra no dia que faz atlas, que faz levantamento de Russell Stone. Então a gente tenta fazer links para o treino ficar o mais funcional possível. Mas ele é complexo e demanda um tempo. A gente tem 5 anos, a gente ainda está acertando as lacunas, mas tá próximo do que está sendo feito lá fora. Internacionalmente falando, a gente está caminhando junto. Eu posso te dizer que eu sou um tipo meio diferenciado. Eu, graças a Deus, em 5 anos, eu sofri apenas uma lesão e não foi uma lesão por esforço, foi uma lesão por acidente, né? E foi bem no começo da minha carreira, foi no primeiro sul-americano que eu participei. Eu tenho, como todo atleta, desgastes, dores que vão se acumulando, de repente uma tendinite, alguma coisa que a gente trata no dia a dia com recuperação, com repouso, com gelo, né? Não faz uso de anti-inflamatório, mas o Strongman é sim, sem sombra de dúvida, um dos esportes mais lesivos que existe. Tá? Assim como você tem o rugby, o futebol americano, eles são lesivos sim, só que é administrável. Quanto melhor preparado você tiver, menos predisposição a lesões você terá no futuro ou até mesmo no presente. Puxa, é legal, eu gosto de falar sobre a dieta de Strongman porque, cara, se tem uma das coisas no esporte que é assim, detalhado e difícil de entender por completo, é a dieta de Strongman. Porque, eu já passei por vários nutricionistas, já passei por vários profissionais e não é culpa deles, tá? O Strongman, ele é relativamente um esporte novo no Brasil, ele tem 40 anos, se muito, enquanto que lá fora ele é milenar, né? Então, a gente ainda não detém todas essas bases. Mas o interessante é que muitas coisas que, por exemplo, eu faço na minha alimentação e que é o que é feito, por exemplo, pelos atletas internacionais, vai de encontro com o que a gente aprende que é para ser feito hoje, né? Uma que, assim, a minha opinião sincera, um atleta, ele não é necessariamente sinônimo de saúde, tá? Eu vou explicar por quê. Porque o atleta, ele vai ao limite. Então ele vai ao limite do corpo, ele vai ao limite da cabeça, ele vai ao limite do organismo, ele leva tudo ao limite. Uma pessoa normal não, uma pessoa normal não precisa levar o seu corpo a esses limites. E como o atleta ele tem que chegar nesses limites corporais, ele precisa de uma alimentação diferenciada. Ele come várias vezes por dia, tá? Por exemplo, eu citei um exemplo agora há pouco, eu como bacon, ovo e arroz, bacon, ovo e mandioca na primeira refeição do dia. No meu de jejum seria uma refeição com gordura, com carboidrato provindo da mandioca e o ovo como proteína, né? Até o bacon um pouquinho como proteína também, né? Mas o interessante a ingestão é bem calórica, sim. A gente come aí 8, 9 vezes, dependendo da época de treinamento. O normal, habitual, é 6, 7 vezes por dia. O volume é alto, a gente come bastante em cada refeição dessas, tá? Eu suplemento quando realmente eu não consigo ter na alimentação. Eu vou explicar por quê. A quantidade de proteína que eu tenho que ingerir diariamente é muito grande, né? Então, até no começo as pessoas davam uma risada. Pô, você come 1 quilo de carne por dia? Não, eu não como 1 quilo, eu como 1,5 kg. E tem atletas no Brasil que comem 2 quilos de carne por dia. Por quê? Porque a demanda de proteína é muito alta. E tudo está relacionado com a alimentação. Para você ter uma saúde como atleta, a gente está falando do limite.
Para você ter uma saúde como atleta, você tem que entender o seguinte, que você está o tempo todo brincando com imunidade, que você está o tempo todo brincando com processo inflamatório, você está brincando com tudo isso. Então, para que você não corra riscos desnecessários, você tem que buscar na alimentação tudo que você puder para que o seu organismo permaneça forte, permaneça pelo menos regular, para que você possa desenvolver suas atividades físicas. Para falar sobre assim, a ingestão calórica, eu vou dar o exemplo do Michael Phelps, que é muito conhecido, né? Todo mundo conhece. Né? Ele lançou na época das Olimpíadas que ele fazia uma ingestão calórica diária de 12 mil calorias, todo mundo ficou assombrado e tal. Até fizeram umas equiparações que ele comia 3, 4 pizzas durante o dia. A dieta do Strongman, na verdade, é mais ou menos assim. Uma refeição chega a ser muito calórica, muito calórica. Só que o detalhe, para que a refeição não se torne, entre aspas, o vilão da sua dieta, você trabalha com algumas exclusões, é lógico, né? Eu, por exemplo, não como doce, não como fritura, eu não tomo refrigerante, evito ao máximo o sal, o açúcar, né? Mas o resto, manteiga, queijo, o próprio bacon, como já falei, arroz, eu como muito arroz branco, a base da minha dieta é o arroz branco e a mandioca. E a mandioca alguma coisa em torno de 8 quilos, 10 quilos por semana, tá? Eu faço tudo, né? Bolo de mandioca, farinha de mandioca, soufflé de mandioca, tudo, né? Então eu evito algumas coisas que a gente sabe que são desnecessárias e que são acumulativas, vão fazer mal para o teu organismo, e as outras, a base da minha alimentação é aquela alimentação lá antigamente, aquilo que os antigos comiam, viviam 100 anos, é aquilo que a gente come, tá? A base é essa. Eu já estou há 2 anos com o atual médico, que é o Dr. Anderson Baileta, pessoa maravilhosa, vem me acompanhando, e a gente fez alguns estudos, fez algumas mudanças, mexeu um pouquinho em cada dieta que a gente foi fazendo ao longo desse tempo, e a gente chegou à conclusão de uma dieta sem glúten, né? Por que sem glúten, né? Eu comia muito carboidrato rápido, né? E eu tinha picos de insulina durante o treino, picos de insulina à noite. E isso não é interessante para o atleta, né? Esses picos variados de insulina. Interessante para o atleta, não só para o Strongman, fisiculturismo, os outros atletas, manter um pico estável, ou o mais estável possível durante o dia. Aí entrou na minha vida a mandioca. Na verdade ela já existia, mas ela entrou com mais ênfase, na verdade. Então basicamente o meu carboidrato hoje é o arroz e a mandioca. Esse é o fundamental da minha dieta. E interessante, tá? Eu estou me sentindo muito bem com essa dieta sem glúten. Eu achei no começo que ia ser um pouco difícil, porque eu não como pão, não como nada que tenha farinha refinada. E eu falei, poxa, né, como é que eu vou fazer? Porque a gente tem uma dificuldade hoje em dia com relação a comer, né? Os fisiculturistas, eu nem imagino como que eles fazem, assim, se eles, por exemplo, não levarem as marmitinhas deles, o que eles comem, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade. Se eu vou num lugar, por exemplo, não levar, não for preparado, eu não tenho muita opção, essa é a verdade. O mercado não te dá muita opção também. Então a gente acaba se adaptando, tá? No final das contas existe opção sim, só que dá um pouco mais de trabalho. Então, a batata doce, eu sinceramente não me adapto com ela. Ela é muito fibrosa, ela mexe muito com o meu intestino e o meu médico foi acompanhando isso, né? Eu tinha uma deficiência para administrar essas fibras. Na verdade, muita fibra também não é interessante para a gente, né? Como a gente está o tempo todo fazendo muita força, muita pressão e tal, e isso não me caía bem. A mandioca, ela cai muito bem para mim, o meu organismo ele assimila muito fácil, né? E o índice glicêmico tanto da mandioca quanto da batata doce é muito parecido, então... Cara, sal é uma coisa que eu não ponho na minha dieta, porque tudo que eu como, na verdade é o seguinte, eu não ponho o que eu já como, o que não tem de onde tirar. Por exemplo, você vai tomar uma whey, ela já contém sódio, você vai tomar um outro suplemento, já tem sódio, você vai comer uma carne, já está com sódio. Então, eu evito adicionar sal. Na verdade, a minha comida, ela contém muito pouco sal adicionado, muito pouco mesmo. Eu consumo só o sal que não tem como tirar. E é uma opção porque eu me sinto melhor assim, eu me sinto menos retido, eu me sinto menos inchado. E os resultados de 5 anos já de trabalho me mostraram que o sal
Não é bacana. Proteína, ela é essencial. Eu vou dizer para você 2 momentos do dia que a proteína ela não pode faltar. É pós-treino e antes de dormir. Que são os momentos que você vai fazer teu corpo recuperar, entendeu? Só que não é só isso não. A proteína ela tem que estar o dia inteiro presente. Não adianta você, num determinado momento, você ter a proteína e no outro, por um longo período, você não ter. Então eu faço um fracionamento, eu mantenho a proteína alta durante o dia inteiro, mas eu sempre estou comendo uma fonte de proteína em todas as refeições e eu mantenho o mais possível estável esse nível de proteína no sangue. A melhor dica que eu posso dar para quem quer entrar no mundo do esporte, primeiro, tá? Procurar um local que tenha realmente profissionais ou que tenha atletas que realmente sejam comprometidos com a segurança, com treinamento sério. Tá? Porque isso é importantíssimo demais. Não adianta você chegar aqui, você achar que você é o cara mais forte da academia, que você vai chegar e vai fazer um treinamento de strong e vai ficar beleza. Eu já vi muito marmanjo, muito cara 3 vezes maior do que eu chegar aqui, treinar e no outro dia o cara tá de cama. Então, não é tão simples, tá? Isso eu quero deixar bem claro. Então com pessoas que sejam realmente orientadas e comprometidas com segurança de treinamento, comprometidas com uma certa técnica de treinamento, tá? Que vão seguir os caminhos certos, ok? Porque isso é importantíssimo, porque para machucar, como eu falei anteriormente, é muito fácil. Então vamos procurar quem realmente detenha esses conhecimentos para estar passando.